580% de lucro num único trade. Isso graças a um indicador muito mais inteligente do que as médias móveis e que pouquíssima gente conhece. Tô falando do Stop ATR. No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber para usar esse indicador da melhor forma possível. Qual configuração usar, qual que é o sinal de entrada, sinal de saída e várias dicas que podem transformar completamente os teus resultados dentro do mercado. Então fica comigo que o conteúdo de hoje tá bom demais. Muito bem, só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos, e você está no canal Trade de Valor. Disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, cara. Nem nossos vídeos, nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Há 2 anos eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu já falava do indicador Stop ATR. E esse vídeo foi muito bem recebido. Porém, acontece que de lá pra cá, muita coisa mudou. Eu venho utilizando ele cada vez mais nos meus trades e estudando a fundo diversas variações nas configurações desse indicador. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te atualizar, porque eu sinceramente acredito que o ATR é uma das melhores ferramentas que um trader pode utilizar no seu operacional. Da maneira como eu enxergo, existem 2 aplicações para o Stop ATR. A primeira é conduzir operações até o limite. Imagina um mercado em forte tendência de alta. O preço não para de subir, as médias móveis estão todas apontadas para cima, o volume está crescendo, só sai notícia boa envolvendo a empresa, os resultados estão bombando. Se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos, cara, é que é quase um crime vender um mercado desse cedo demais. Imagina só, você está no ativo mais quente do mercado, que provavelmente vai subir 50, 100, 200, 500%, e você só consegue capturar um pedacinho do movimento, justamente por vender muito cedo, justamente por não ter uma estratégia que te possibilite permanecer dentro do ativo enquanto o mercado continuar se mostrando forte. Então a primeira parte desse vídeo vai ser dedicada a te expor uma estratégia viável para você aproveitar ao máximo tanto uma tendência de alta quanto uma tendência de baixa. Já a segunda parte desse vídeo vai ser dedicada à segunda aplicação desse indicador, que é atuar como um stop mais ameno em algumas situações onde é inviável você entrar na operação e colocar o stop abaixo de uma mínima ou de um fundo, simplesmente porque o stop fica pequeno demais. Então o ATR acaba nos dando uma luz nessas situações onde a gente simplesmente não sabe onde pôr um stop seguro para entrar na operação. Bora começar então? Primeiro de tudo, eu preciso te apresentar como que funciona o indicador ATR e o Stop ATR, porque eles são coisas diferentes. O ATR, que significa Average True Range, foi criado pelo lendário Welles Wilder, o mesmo cara que desenvolveu indicadores como o IFR. A ideia dele era medir a volatilidade real de um ativo, ou seja, quanto o preço oscila de fato dentro de um determinado período. Diferente das médias móveis que te mostram uma direção, o ATR te mostra o quanto o mercado está se movimentando. Acho que a palavra-chave aqui seria intensidade. Ele não aponta a tendência, mas indica se o mercado está calmo ou explosivo. Isso faz toda a diferença para definir o tamanho do teu stop e o momento certo de sair de uma operação. O cálculo é simples. O ATR é uma média dos True Ranges, que representam a maior distância entre a máxima e a mínima do candle atual, a máxima do candle atual e o fechamento anterior, a mínima do candle atual e o fechamento anterior. Então, você vai pegar o maior valor e você vai fazer a média dos últimos X
períodos. Perceba que ele leva em consideração até os gaps fazendo isso. E por isso que o ATR é tão inteligente. Ele entende o comportamento real do preço, não apenas o corpo do candle. Veja, esse é o ATR. O Stop ATR é uma versão evoluída dessa ideia. Ele transforma essa volatilidade numa linha de condução de tendência, funcionando como uma espécie de trilho dinâmico que acompanha o preço e muda automaticamente quando o mercado inverte a direção. Quando o preço está acima dessa linha, a gente tem uma tendência de alta e o stop ele fica abaixo do preço. Quando o preço está abaixo da linha, a gente tem uma tendência de baixa e aí o stop passa a ficar acima do preço. Essa mudança de lado é o sinal mais importante do Stop ATR. É o ponto onde o mercado sinaliza que pode estar começando uma reversão. Agora vamos para onde a mágica acontece. A configuração do indicador. O Stop ATR ele possui dois parâmetros configuráveis, o número de períodos e o número de desvios. Esses dois parâmetros definem o comportamento do indicador, ou seja, o quanto ele vai reagir à volatilidade do mercado. Começando pelo primeiro, o número de períodos. Esse valor ele indica quantos candles vão ser considerados para calcular a média de volatilidade. O padrão mais utilizado é de 20 períodos, mas você pode ajustar conforme o seu estilo operacional. Se você diminuir o número de períodos, por exemplo, para 10, o Stop ATR ele vai reagir mais rápido às mudanças de volatilidade. Agora, se você aumentar o número de períodos, como 30 ou 50, ele vai se tornar mais lento e estável. Eu vou ser bem sincero com você, eu nunca mexo no número de períodos. Eu sempre uso 20, sempre me atendeu, é o número padrão. A única alteração que eu faço aqui é no tipo da média que é usada no cálculo do Stop ATR. Por padrão, no Profit da Nelogica, a média vem como aritmética. Eu altero para exponencial para que o indicador fique mais ágil às movimentações recentes do preço. Mas é no segundo parâmetro que está o segredo da configuração do indicador. Estou falando do multiplicador ou desvio. É ele que realmente define o colchão de segurança do teu stop. Na prática, ele é um fator de distância aplicado sobre o valor do ATR. Então, por exemplo, se o ATR está marcando R$1 e você usa um multiplicador de 3, o stop vai ficar R$3 do preço atual. Se você usa um multiplicador de 2, o stop vai ficar mais próximo, a R$2 de distância. Ou seja, um multiplicador baixo, 2 vezes, por exemplo, implica num stop mais curtinho, num stop mais apertado, mais sensível. Já um multiplicador alto, 3 a 4 vezes, implica num stop mais longo e mais lento. Fazendo vários backtests numa série de ativos líquidos, tanto da Bolsa Brasileira quanto da Bolsa Americana, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: para otimizar o resultado das operações, no sentido de ficar o maior tempo possível dentro do trade, aproveitando aí tudo que o mercado tem a oferecer, você vai querer utilizar um Stop ATR de 2 desvios quando estiver trabalhando com gráfico semanal. Quando você estiver trabalhando com o gráfico diário, você vai querer usar um Stop ATR com 3 desvios. É o que funciona melhor. Agora, tudo que eu te passei até aqui é bastante informação e é tudo muito teórico. Chegou a hora da gente ver na prática, com exemplos reais, como aplicar isso para melhorar o teu operacional. Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com você. Só antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Preste atenção, as vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma com 80% de desconto. Sim, 80% de desconto. O grupo de acompanhamento é o espaço onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para ti. Não só as ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros, mas também opções. É uma forma de você terceirizar esse trabalho de estudo de todo o mercado e dos ativos que possuem exatamente o melhor contexto para você trabalhar estratégias como essa que eu tô te apresentando nesse vídeo. Nos últimos 2 meses da data que eu tô gravando esse vídeo aqui, quem seguiu as nossas recomendações de opções à risca teve um resultado brutal de 1.600%.
Foram 16 operações seguidas no lucro. Nos Estados Unidos, nossa carteira já rende mais de 50% só esse ano, e nos últimos 2 meses foram 14 operações seguidas indo para o alvo. Na Bolsa Brasileira, a gente rendeu o dobro do índice Bovespa. Sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório com tudo o que você precisa saber. Qual ativo comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. O mais legal é que a gente ainda acompanha cada trade do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as tuas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Estar no grupo é uma maneira de você ter o acompanhamento de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o grupo de acompanhamento tá com 80% de desconto na nossa oferta de Black Friday. Mas corre para se inscrever, porque as vagas são limitadas e vão acabar. Eu tô praticamente dando o meu trabalho para você nessa condição. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Ou se você preferir, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela. Agora sim, voltando para o conteúdo do vídeo, vamos ver os exemplos na prática. Bom, vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o indicador aqui no Profit, tá? Para isso você clica em qualquer lugar da tela e você vai digitar Stop ATR, já vai aparecer aqui, ó, dá 2 cliques, você vai ver que o indicador já vai estar no teu gráfico, tá? Bem simples. Primeira coisa que eu sugiro que você faça, mude a aparência dele. Dá 2 cliques no indicador com o mouse, vem aqui em aparência, e aí você vai aumentar a espessura. Eu gosto de utilizar a espessura 4. Tanto para a linha positiva quanto para a linha negativa, tá bom? Dá um aplicar aqui, ó, pronto, agora fica muito mais visível, né, no nosso gráfico o indicador. Bom, eu tô aqui num gráfico semanal, tá? Então eu não estou num gráfico diário, estou utilizando, portanto, o desvio 2, né? Conforme eu já comentei com você nesse vídeo, no gráfico diário eu costumo usar o desvio 4 ou desvio 3, tá? Vai depender muito do ativo, a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas a primeira coisa que eu faço sempre, independente do número de desvios que eu estou utilizando, é melhorar essa média aqui, ó. Eu não vou querer utilizar uma média aritmética, eu vou querer utilizar uma média exponencial, tá bom? Porque ela suaviza aqui o indicador. Ela dá mais ênfase para os valores mais recentes no cálculo da média, beleza? É que nem uma média móvel exponencial. E assim, falando de média móvel exponencial, né? Eu não uso o Stop ATR como gatilho de compra. Para que eu uso esse indicador então? Como eu já disse, a primeira aplicação dele é como stop dinâmico. Stop ou alvo dinâmico é para carregar as operações por mais tempo enquanto a tendência me mostrar força. Então eu vou te dar um exemplo aqui no meu operacional, tá? Eu vou voltar aqui para um setup onde não tenho Stop ATR, eu tenho apenas médias móveis. Eu tenho médias móveis e eu tenho preço e volume. Como é que funciona o meu operacional? Meu operacional é muito simples. Eu pego uma tendência de alta, então um papel onde eu tenho topos e fundos ascendentes. Eu espero este papel recuar para as médias. Assim que esse papel recua para as médias, eu opero algum sinal. Já mostrei vários sinais aqui no canal, né? Sinal 9.1, sinal 9.2, 9.3, 9.4, inside bar, Dave Landry, pivô de alta. No geral, é sempre a mesma coisa. Eu espero o papel voltar para as médias. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pernada forte de alta e um recuo para as médias já estão apontadas para cima. Tá? O mercado já tinha feito aqui, por exemplo, ó, um pivô de alta. O mercado já tinha feito uma reversão da tendência de baixa anterior. Então, como é que eu vou trabalhar esse ativo? Tradicionalmente, eu compraria, por exemplo, esse Dave Landry e eu teria um alvo aqui de 2 vezes o meu risco, ou seja, lá em 19,60. Eu teria um alvo no máximo em 3 vezes o meu risco, em 21,61. Isso é o usual. Com o Stop ATR você consegue melhorar muito isso. Você consegue ficar à mercê da força da tendência. Então, por exemplo, ao invés de utilizar aqui, ó, vamos até marcar aqui, ó, alvo 3 vezes o risco e alvo 2 vezes o risco. Tá? Eu vou colocar o alvo 3 vezes o risco de outra cor aqui, ó, sei lá, um amarelo. Tá bom? Ao invés de utilizar, então, o stop fixo, eu vou utilizar o ATR. Veja, é muito mais simples. Ó. Eu tenho a mesma entrada, o meu stop ele varia um pouco, ao invés de ficar na mínima do candle, ele fica 1 centavo abaixo do ATR. Tá
tá bom? O stop inicial. E aí, ó, o mercado começa a andar, é um papel que tá forte, um papel que tá em tendência. Em tese, o meu alvo já teria sido alcançado aqui se eu estivesse trabalhando com alvos fixos, mas eu não estou, eu estou trabalhando com o ATR. Então eu só vou sair dessa operação a hora que o ATR me der um motivo para sair dessa operação. Quando que isso acontece? Aqui? Pois é, aí depende. Tem gente que coloca o stop sempre 1 centavo abaixo da linha. Só que às vezes acontece isso aqui, ó, que aconteceu. O mercado vai lá, pega teu stop e ele volta a subir com força. Então o que que eu cheguei à conclusão? E eu fiz vários backtests para chegar a essa conclusão. Vale mais a pena você esperar um fechamento abaixo da linha. Então essa linha aqui, ó, ela vai servir como stop, mas só no fechamento, não durante a formação do candle. Então eu só vou ter saído dessa operação, ó, aqui. Aqui ele fechou abaixo da linha. Tá vendo? Fechou abaixo da linha. Então eu coloco um stop 1 centavo abaixo dessa mínima aqui. E no candle seguinte, vamos ver, eu cheguei a sair dessa operação, 32,50, 32,49. Saí dessa operação por 1 centavo. Veja, eu entrei aqui e ao invés de eu ganhar 38%, que já seria um absurdo, né? Um lucro de 38% ali em questão de 5 semanas, eu vou sair aqui com lucro de 106%. Então, este é o poder do ATR. Agora, perceba uma coisa. Quando eu vou para o gráfico diário, neste mesmo período, o stop ATR ele deixa de funcionar. Ele vai me dar muitos sinais de entrada e saída se eu for trabalhar só com esse indicador. Então, de novo, o que eu sugiro que você faça? Use o teu operacional com as médias móveis, ou seja lá qual for o teu operacional. Já mostrei vários operacionais aqui, com MACD, com estocástico, com IFR, com médias móveis, com o próprio Price Action. Use o teu operacional e trabalhe com o Stop ATR apenas como uma maneira de conduzir a operação. E uma dica para você, você pode utilizar o número de períodos 3, ele vai suavizar muito a operação. Vai te deixar mais tempo dentro da tendência. Se você usa o 2 dentro do gráfico diário, ele te dá vários sinais falsos. Você sai quando você, na verdade, não deveria ter saído. O 3 ou o 4, tá? Olha o 4. O 4 ele funcionou tão bem quanto o 2 funcionou no semanal. Ó. Tá vendo? Você ficou aqui um tempão posicionado nesse ativo. Então, assim, gráfico diário ou gráfico de 60 minutos, usa um ATR um pouco maior. Gráfico semanal, gráfico mensal, usa um ATR um pouco menor. O 2 funciona muito bem. Mas assim, você vai perceber que depende muito da tendência também, tá? Ó, vou pegar aqui, por exemplo, a Marfrig. A Marfrig, eu tô no gráfico semanal. Eu operei esse papel, inclusive com o ATR. Tô no gráfico semanal. Veja que aqui, nesta ocasião, o ATR me tirou da operação, ó, bem nesse fechamento aqui, sendo que a tendência não tinha terminado. Ó, o mercado subiu mais 100%. Como que eu evito isso? Bom, eu preciso perceber a volatilidade do ativo. Quando o mercado produz fechamentos muito próximos do ATR, ou quando o mercado viola o ATR, viola é justamente quando ele fecha, ele fecha acima, mas durante a construção do candle, ele negocia abaixo do ATR. Você tem que perceber quando isso acontece muitas vezes e aí suavizar o ATR, usar, por exemplo, 2 períodos e meio. Tá vendo? 2 períodos e meio, deixa eu ver aqui, ó. Ainda assim teria me tirado da operação. 2 períodos e 7, ainda assim teria me tirado da operação. Aqui não teve jeito, ó, 3 períodos. Você vai usar o 3 períodos para o gráfico semanal e o 4 períodos provavelmente para o gráfico diário. Tá? Então, galera, depende muito. E veja como ele funciona numa tendência de baixa, beleza? Ele vai funcionar muito bem numa tendência de baixa também. Aqui, ó, você pode ver que tem bastante espaço. Eu posso muito bem suavizar aqui o indicador. Então, o mercado me deu um sinal de entrada aqui, na perda desta zona de suporte. Ou eu posso ter entrado em qualquer um desses recuos aqui, ó. Recuou, por exemplo, aqui. Ao invés de eu ter um alvo que é 2, 3 vezes meu risco, eu trabalho com a ATR. Eu só vou sair dessa operação quando ele rompeu a ATR. Ao invés de ganhar aqui coisa de 25%, eu estou ganhando 35%. Estão entendendo? Este é o poder desse indicador. Eu gosto muito de utilizar esse indicador no mercado americano, onde você tem assim belíssimas tendências de alta. A gente, por exemplo, está posicionado em CLS. CLS é um ativo de data centers lá nos Estados Unidos. É uma empresa que produz componentes para data centers, né? Isso aí tem alta por conta da demanda por data centers para treinar modelos de inteligência artificial. Então olha só esse rompimento que nós tivemos aqui. O próprio gráfico semanal estava me dando o aval para entrar na operação, até um pouco antes, pelo setup 9.1. Mas se tinha um pivô aqui, eu entrei no pivô. E aí ao invés de carregar, por exemplo, a operação para 2 vezes o meu risco, isso teria matado a minha operação ali 184, eu estou levando pelo ATR.
E neste caso aqui eu estou com um lucro de 154%. Então este é o poder deste indicador. Olha a quantidade de operação que a gente consegue fazer em ativos trendando bem, em ativos em fortes tendências com o Stop ATR. Olha esse pivô de alta que nós tivemos aqui em Hood. Olha o lucro. 150%. Aonde que o Stop ATR não funciona? O Stop ATR não vai funcionar, não importa aonde você mude os parâmetros do indicador, você pode mudar períodos, desvios, ele não vai funcionar em ativos laterais, em ativos onde você não tem tendência, é um ativo lateral. Topos e fundos no mesmo patamar de preço. Então, assim, o ideal é você sempre olhar para o price action, né? Você quer topos e fundos ascendentes. Eu trabalho sempre com as médias móveis, eu sempre estou variando o meu layout, eu olho as médias, olho a TR. Quando as médias estão todas emboladas desse jeito aqui, o mercado rompe para cima, rompe para baixo as médias, você está numa consolidação, você não vai utilizar o ATR, você sequer vai utilizar aqui um operacional seguidor de tendência. Então, como você pode ver, o Stop ATR é um excelente instrumento para a gente conduzir as nossas operações aproveitando a força do mercado. Mas como eu já mencionei lá no começo do vídeo, ele possui uma segunda aplicação que eu gosto muito. Estou falando das situações onde você quer entrar numa operação, mas colocar o stop abaixo da mínima do candle ou abaixo de algum fundo fica ruim. O stop fica muito curtinho e qualquer volatilidade do mercado pode te ejetar da operação por bobeira. Nesses casos, o stop de volatilidade ATR é sensacional. Vamos ver mais alguns exemplos dessa segunda aplicação. Outra aplicação que a gente tem para o Stop ATR é a aplicação de melhorar a qualidade dos nossos stops. O que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes você vai se deparar com o seguinte problema quando você estiver operando. Você tem uma entrada muito boa, por exemplo, aqui eu tenho uma tendência de alta, eu tenho topos e fundos ascendentes, topos e fundos em patamares cada vez maiores, eu tenho um recuo para as médias, eu tenho a formação de um setup de compra, tem um 9.3, eu tenho um Day One. O problema, o papel é extremamente volátil, o papel numa semana boa sobe 17% ou até mesmo 20%. E o meu stop aqui, considerando que eu vou entrar nessa máxima, ele deveria ser, pela regra do setup, aqui abaixo da mínima. Isso aqui é um stop muito pequenininho, um stop de 9%. Para um papel que oscila tranquilamente 15%, 20%, é só esse papel subir um pouco, pegar o meu gatilho e cair logo em seguida e pegar o meu stop. Ele é muito volátil, então se eu deixo um stop pequeno assim, eu corro o risco de ser estopado, veremos, fui estopado, tá? O stop foi perdido aqui, fui ejetado da operação, perdendo 9%. E ainda assim, o papel continuou subindo. A tendência de alta continuou forte. Então como que eu evito esse tipo de cenário, onde o meu stop é muito curto? Afinal, a gente não quer perder dinheiro numa tendência como essa, certo? Uma tendência como essa é para a gente ganhar a maior quantidade de dinheiro possível. É assim que o mercado funciona. Então, ao invés de utilizar um stop fixo, eu vou utilizar um stop dependendo da volatilidade do mercado. É isso que o ATR faz, galera. O ATR, ele precifica a volatilidade do mercado, ele está no cálculo dele isso. O TR, né, o True Range, faz isso. Então aqui, ó, ao invés de deixar um stop nessa mínima, eu vou deixar um stop no ATR. Pode ser um stop, como eu já disse, 1 centavo abaixo do ATR, ou pode ser um stop visual, tipo assim, fechou abaixo do ATR, eu caio fora. Fechou abaixo do ATR, eu coloco um stop na mínima do candle que produziu esse fechamento, tá bom? Veja, aqui, ó, você não é estopado. Mesmo colocando stop 1 centavo abaixo do ATR, você não é estopado, tá vendo? O mercado oscila o que ele tem que oscilar, tá dentro da volatilidade padrão dele, que não é uma volatilidade de 9%, é uma volatilidade de 15%, ó, muito mais condizente com o padrão de comportamento do papel. E aí eu vou passar a conduzir a minha operação pelo ATR. Aqui, inclusive, eu tive outra ocasião, onde eu tinha uma excelente entrada, olhando lá, por exemplo, pelo setup das médias, ó, eu tinha uma excelente entrada, mercado batendo na média móvel de 9, mas se eu fizesse essa entrada e colocasse um stop aqui abaixo dessa mínima, eu teria sido estopado alguns candles depois, ó, sem o mercado ir para o meu alvo. Ó. Atenção, estopou. Pelo ATR não, tá vendo? Se eu uso, por exemplo, aqui um fechamento abaixo do ATR, ó, não fui estopado. Então, é muito importante, tá, que você saiba utilizar esse indicador, que você tenha esse indicador aí no teu operacional. É um baita de um instrumento. Bom, por hoje nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de já deixar o teu like aqui embaixo, de se inscrever no canal
e ativar o sininho das notificações. E novamente, eu quero te convidar para fazer parte do nosso grupo de acompanhamento, onde você terceiriza toda essa trabalheira aqui que eu te mostrei durante o vídeo para nossa equipe. A gente só faz isso da vida aqui na Trade Valor. Estuda o mercado inteiro para você e te entrega um relatório prontinho com tudo que você precisa para operar. Qual ação, opção, cripto comprar, qual é o alvo parcial, qual é o alvo final, além de acompanharmos a operação do começo ao fim contigo. Escaneie o QR Code aqui na tela ou acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição. Preencha o formulário lá com teu nome, e-mail e telefone e o meu time vai entrar em contato contigo o mais breve possível. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, um grande e afetuoso abraço e até a próxima.